decorrências. Diferente da outra cirurgia que ele fez em abril, que era uma cirurgia de urgência. Eu sou Cláudio Vidolini, estou aqui no Brasil Caiado. O presidente internou hoje pela manhã, a proposta de fazer a cirurgia amanhã cedo. E hoje, desde que ele chegou aqui, foi submetido a uma série de exames de avaliação pré-operatória, sobre os quais o Dr. Brasil Caiado vai comentar. O presidente chegou por volta das 9h40, foi submetido a uma bateria de exames pré-operatórios de rotina, que é praxe, nós fazemos uma questão de controle, estratificação. Foi submetido a uma angiotomografia das coronárias. Nós detectamos pequenas placas de gordura que não comprometem a cirurgia. O ecocardiograma foi normal, e no exame de sangue uma discreta alteração da função renal, que também compromete a cirurgia. Ele já está devidamente hidratado e bem preparado para a cirurgia de amanhã. Que será realizada pelo Dr. Cláudio. Então, no momento, ele está apto para a cirurgia. Tem previsão de horário? A cirurgia será realizada amanhã por volta das 9h da manhã. Como serão as próximas horas do ex-presidente? Então, agora eu já fiz exames de avaliação, a gente não vai fazer mais um exame de rotina hoje, vai ficar lá no quarto. E amanhã, então, está previsto o início da cirurgia por volta de 9h. A gente espera que esse procedimento dure em torno de 3 a 4 horas, vai ser feito sob anestesia geral. Depois da cirurgia ele deve ficar na recuperação anestésica durante um período de 1 hora a 2 horas. E a princípio, de nós ele volta para a alimentação especial? Então, não, ele fica em jejum para dar o tempo necessário para a cirurgia, durante o jejum de 8 horas, com uma interrupção algumas horas antes. E no pós-operatório, uma vez acordado na anestesia, ele pode ser limitado. É um procedimento complexo, diferente do que já foi feito antes? Veja, várias pessoas perguntaram isso. A cirurgia da hérnia é uma cirurgia complexa, não existe cirurgia simples, tá? Complexa no sentido de que você tem que tomar cuidado com a série de estruturas, mas é uma cirurgia bem padronizada, é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia programada. Então, a gente espera que o procedimento ocorra sem maiores intercorrências. Diferente da outra cirurgia que ele fez em abril, que era uma cirurgia de urgência, com indução intestinal, com uma série de variáveis sobre as quais a gente não tinha um controle antes de iniciar o procedimento. O pós-operatório exige um tempo de internação maior? Como é? Depende de paciente. Então, no pós-operatório, a gente tem que tomar uma série de cuidados, entre eles cuidados com ferida operatória, cuidados com analgesia, fisioterapia, cuidados com trombose. Tá? Então, esses são os cuidados que a gente vai estar atento durante esse período. Naturalmente que a gente vai mantendo aqui o período que for necessário para que ele tenha um tempo suficiente para poder fazer um autocuidado em vista da situação atual que ele enfrenta. Em relação às visitas, ele já pode receber visita amanhã, após a cirurgia? A visita tem um padrão do hospital. Nós vamos respeitar a norma do hospital, que é diretamente... E qual seria, nesse caso específico? Aparentemente, o hospital deixa um acompanhante o tempo todo e mais uma visita de acordo com os horários. Mas é uma coisa específica do hospital. Doutor, sobre o tempo de internação após a cirurgia, deve ser de quanto tempo? Então, a gente estima que ele fique internado por um período de 5 a 7 dias. Tá? Mas a gente vai reavaliar durante esse período. Ele está numa cela na PF. O senhor acredita que é possível ele se recuperar após esses 7 dias numa cela? Vai precisar de mais espaço, caminhar? Como que funciona essa recuperação após esse período de internação? Ok, então, não dá para dizer isso agora. A gente vai esperar essa recuperação hospitalar, com os cuidados mais imediatos que ele vai precisar. E se num determinado momento a gente achar que tem condições de retornar, ele vai voltar. E aí, se houver necessidade de algum cuidado adicional durante a carceragem, a gente estuda qual a melhor forma de lidar com isso. Se for o caso, solicitando a utilização política de
enfermeiro, médico, de fisioterapeuta. Como que ele está O agora? importante, na verdade, é que ele tem a maior segurança do ponto de vista da saúde. Então, o tempo é estimado, mas com todo cuidado, a depender da evolução. Ele deve retornar ao trabalho com toda a segurança do ponto de vista médico. Como que ele está agora, hoje? Como você sentiu ele? É ânimo? Como tá? O presidente está deprimido, passando bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço que atrapalha o sono dele, então ele fica muito incomodado com isso. Nós estamos mantendo a mesma medicação que ele estava, um cuidado especial com a alimentação, mas tem fatores que fogem do nosso controle, que é o sistema nervoso central dele. É uma preocupação nossa, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Ele está com alguma Paciente antes de uma medicação, por cirurgia, exemplo, Milton? para poder ajudar nessa questão do sistema nervoso? Está bem medicado, inclusive ele já estava, nós mantemos a medicação e ele tem um outro tipo de remédio que é usado em caso de necessidade para as crises de soluços, que ele pode usar a qualquer hora. Já Essa está ansiedade pré-cirúrgica é natural no paciente. Assim, pode. no caso dele é exacerbada porque ele já vem com um quadro de depressão e ansiedade já previamente. Então, apenas potencializa pela preocupação pré-operatória, que é natural com qualquer pessoa da idade dele, 70 anos. Para ficar claro, essa cirurgia ela vai, pelo menos, ter a intenção de acabar com esses espasmos na barriga, soluços? Qual é o objetivo final? Ok, vamos lá. Só para contextualizar essa situação, tá? Porque isso é uma questão recorrente. A cirurgia de abril, o presidente tinha aquela opção intestinal, tinha algumas hernias que deformavam muito o abdômen, e isso foi corrigido. Foram corrigidas essas hernias, foi colocada uma tela para toda a parede abdominal anterior dele. Isso causa, além de um aumento da pressão interabdominal, causa também uma diminuição da elasticidade, da complacência da parede abdominal, levando a um aumento secundário da pressão intraabdominal. Ok? A isso surgiram essas crises mais intensas de soluço, que também por si causam um aumento intermitente da pressão intraabdominal. Ele já tinha naquela época o que a gente chama de uma fraqueza da parede abdominal na região inguinal. Tá? Isso é natural, para pacientes de 70 anos é uma coisa muito comum. Esse aumento da pressão intraabdominal da cirurgia e mais as crises de soluço fez com que essa fraqueza se desenvolvesse e manifestasse clinicamente através de uma hernia inguinal. Okay? E aí ele se tornou mais sintomático, mais incomodado com isso, e aí a necessidade da cirurgia. Então, a cirurgia das hernias não vai atuar nas crises de soluço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? A cirurgia da hérnia visa a correção das hérnias. Durante essa internação, nós vamos avaliar ele novamente, avaliar do ponto de vista clínico, e está prevista a realização de um procedimento anestésico, que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico, que é uma anestesia do nervo que inerva o diafragma. Okay? Então, depois dessa cirurgia de hérnia, a gente vai reavaliar essa situação e ver se convém fazer esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para tratamento de soluço. Então, a gente precisa ver realmente se isso justifica o benefício, o risco, etc. Não é considerado um procedimento cirúrgico. Não é um procedimento cirúrgico, é simplesmente um bloqueio anestésico. Tá? Então tem uma cirurgia, que é essa cirurgia da manhã, e um procedimento anestésico, que seria uma punção, a injeção de anestesia próximo ao nervo. Esse procedimento seria feito quando? Se realmente for? Nós vamos avaliar o momento oportuno e decidir isso durante a internação. Não serão feitos simultaneamente, tá? Provavelmente, se nós levarmos adiante, esse procedimento de bloqueio anestésico vai ser feito possivelmente no início da semana.